Opa, e aí, Vitor? Vou colocar o fone aqui que o meu note de vez em quando ele me deixa na mão. Beleza? O pessoal tá entrando aí, legal. Pedro, Rodrigo, Vitor. Bacana. Vamos colocar meu celular aqui. Fernando chegou também. Ainda falta um minutinho, gente. Vamos ver quem mais chega. Quem quiser já colocar alguma pergunta aí, a ideia nossa é fazer uma passada assim de todo o processo, o que deixa o plantel doente e, claro, como evitar isso para o plantel ficar saudável. Bacana? Bom dia aí, Rodrigo. Tudo certo por aí, cara? Trabalhando muito? Deixa eu dar uma organizada aqui, né? Bacana. Vocês me ouvem bem, gente? É bom sempre dar uma pesquisada antes de começar a falar. Sei que tem um atraso, né? A gente fala e demora até chegar para vocês aí. Ouvem ou não ouvem, pessoal? Estava começando a ficar nervoso aqui. A gente tenta mexer para ficar tudo certo e às vezes acaba estragando. Pessoal, vamos lá. Antes de eu começar a falar um pouco, eu gosto sempre de ter uma noção aí do conhecimento de vocês. A ideia aqui realmente era essa aula ao vivo, tá? Aproveitar que o pessoal do curso está aqui. Só que como seria aí uma aula bônus, eu preferi trazer ela aqui para nossa página, tá legal? Mas vamos lá. O que vocês têm noção assim de doença, de sanidade? Coloca aí para vocês o que é uma ave saudável, tá joia? Pena Dourada tá chegando aí também. Vamos lá. E aí eu vou dar uma lida aqui, tô vendo que muita gente já está escrevendo. Vou dar uma lida e eu começo a falar aquilo que eu planejei, tá joia? Rodrigo então tá com problema sério aqui. Algumas insistem em pegar coriza, né? Atinge aqui com mais frequência e tal. Tem a vacina, mas às vezes busco aves de fora. Como sempre mexendo, também tem um problema de deixar, às vezes, passarem despercebidos, tá? Além da higiene e manejo, exige algo para tratar a coriza. Bacana. Rodrigo, eu vou falar disso, tá? Já está previsto aqui. Exatamente esse olho inchado mesmo. E aí, se por acaso eu pular, por favor, me lembre, mas essa é uma doença que está dentro do nosso planejado aqui. Legal? Thaís, bom dia para você também. Pessoal, tá, como já passamos 3 minutinhos, tá legal? Como é um vídeo que vai ficar gravado, é um vídeo que vai ficar disponível, eu já vou começar a falar aqui, tá joia? Bom, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em saúde, um plantel saudável e tal? A gente tem que sair desde o início, que é quando nascem aí os pintinhos, a gente coloca para chocar, se for o caso, quando a gente compra o pintinho, até o animal ser de fato incorporado no plantel aí como um reprodutor, tá legal? Bom, e aí o que a gente tem que... Então vamos voltar lá nos ovos, tá? Para quem coloca ovo para chocar. Primeira coisa, algumas doenças, elas passam da galinha para os ovos. E a principal dessas doenças é a micoplasmose. O micoplasma galinário, tem 4 ou 5 espécies desse gênero, do micoplasma. Ela é uma bactéria muito pequena, ela é minúscula, chega a ser comparada aí a alguns vírus. Essa bactéria tem uma característica que ela não tem a parede celular
que é comum nas outras bactérias. Esse mico, do latim, significa mole. Então, seria aí uma bactéria de plasma mole, alguma coisa assim. Ela é tão pequena, que ela passa do útero, do ovário ali, né, do sistema reprodutivo das galinhas, para a gema. Consequentemente, ela vai para o embrião, e aí esse embrião o pintinho acaba nascendo com problema. Tá legal? Além da micoplasmose, que a gente pode sim tratar nos animais adultos, um outro problema muito comum é a colibacilose, que é a Escherichia coli. A colibacilose, ela dá esse inchaço no osso, no olho, né, micoplasmose também, e ela não passa da galinha para o ovo. Só que ela a colibacilose, né, como é que chama? Escherichia coli, fugiu. Ela é conhecida como coliforme fecal, porque ela está presente nas fezes, tá? De todos os animais, todos. Então, o que acontece? Ao botar um ovo, é possível que essa galinha suje esse ovo de fezes. E aí, quem pega esse ovo e coloca para chocar, está dando permissão para essa ave ter esse problema no futuro. Então, o pintinho ele vai nascer. Pode ser que essa bactéria entre no ovo pelos poros do ovo, e aí ela já contamina o embrião. Quando isso acontece, ou o embrião não nasce, tá? Ou ele nasce muito tardio. E uma característica é, quando a gente quebra esse ovo, o pintinho ele está com a gema do lado de fora e levemente esverdeada. Então é a Escherichia coli, ok? Bom, pintinho nasceu. Independente se ele veio com alguma doença dos pais ou não, ele nasceu. O pintinho, a maioria das aves, quase todas as aves, a gema ela serve de alimento para os primeiros 2, 3 dias do animal. E muita gente confunde isso com o pintinho não precisa se alimentar nos primeiros 2, 3 dias. Tá? E aí, esse animal vai ficar na chocadeira. A chocadeira ela é um ambiente insalubre, porque ela tem umidade alta, ela tem temperatura alta, é tudo muito propício para multiplicação de bactérias. Quando o pintinho sai da casca, ele está à mercê dessas bactérias, tá legal? Ele já defeca. E aí o que acontece? A bactéria que está no ar, ela acaba entrando na chocadeira, isso é super natural. Esse pintinho está lá por mais tempo, ele vai desidratar, porque quando o pintinho nasce, ele precisa de uma temperatura em torno de 32 graus, em torno, tá? A chocadeira está com 37, quase 38. Então ele vai perder umidade, inevitavelmente. Então ele vai ter problema. Ele desidratando, a imunidade dele baixa, já é ultra fraca no pintinho. Ele tem alguma coisa ali que a gente chama de imunidade materna, que é alguns anticorpos que vieram no ovo para proteger o pintinho. Ele fica lá, ele desidrata, ele não vai ter um bom desempenho, e aí o corpo fica mais fraco, e aí vem bactéria, se tiver algum vírus e tal. Então o pintinho começa a ter problema. Tá legal? Aproveitando aqui o gancho do Rodrigo, para venda do ovo, não tem problema você higienizar. Tá legal? O que é que você faz? Você abaixa a temperatura do ovo e aumenta da água. Então pega uma água a 32 graus, tá? Levemente morna, coloca o ovo na geladeira, ele vai ficar com 15 graus, 12 graus. Nesse momento, você pode submergir o ovo rapidinho e lavar com aquela parte amarelinha da esponja, com detergente neutro, tranquilo. Enche a água, coloca para secar a temperatura ambiente, pode vender, tá legal? Para chocar, jamais, porque a gente tira essa película de proteção. Então vamos lá. Então o primeiro ponto é esse, do colocar o ovo na chocadeira para ter o pintinho. Uma vez que o pintinho ele nasce, ele vai secar as penas, tá legal? Geralmente a pena do corpo seca antes, depois da cabecinha. A última pena que a secar é a pena do pescoço. Numa chocadeira industrial, o que a gente faz? Você tem ali 50%, 60% dos pintinhos já com a peninha todo seco, só com a peninha do pescoço úmida, você tira todo mundo, tá? Todo mundo mesmo. Molhado, muito seco e tal, não tem problema. Como a gente tem uma chocadeira mais caseira, a gente está ali olhando, aquela emoção toda, vendo os pintinhos nascer. Eu, pelo menos, quando está nascendo, eu estou mais tranquilo, fico lá assistindo, torcendo e tal.
A gente tira de tempo em tempo, deu aí 6, 8 pintinhos já sequinho, a gente tira, tal, sempre desliga a chocadeira da tomada para você desligar a ventoinha, porque senão vai pegar todo aquele ar quente e ir para fora. Tira esses pintinhos que já estão prontos, fecha a chocadeira, liga de novo e tal. Essa variação não vai ter problema. Bacana? Tirou esses pintinhos. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar condições desses pintinhos expressar o seu potencial genético. Então, primeira coisa, água limpa, tá? Lá nossa água de poço não é uma água muito limpa, tá ok? É poço perfurado, que em algumas partes do Brasil chama de cisterna. Não é uma água muito limpa, então eu prefiro dar uma água mineral. Lá a gente consome água mineral na chácara. Como é pouquinho, 2, 3 litros, eu pego a água mineral, coloco para eles, molho o biquinho deles na água para saber. Quando eu estou com um nascimento muito grande, e grande para mim hoje está sendo 100 pintinhos, 80 pintinhos, eu molho ali de uns 10, 15 e eles aprendem. Quando está nascendo pouco, eu coloco 30, 40 ovos apenas para o meu consumo ali, aí eu molho de todo mundo, até porque eu vou tirando de 5 em 5, 10 em 10 e tal. Então vamos lá, molhei o bico do pintinho na água limpa. Ricardo, eu posso colocar remédio na água? Não pode, não é que não deve, não é que então, não tem problema, tanto faz, não pode. Por quê? O pintinho, quando ele sai da chocadeira, ou ele já está doente, você vai ter problema e você identifica isso, um nascimento muito baixo e tal, ou ele não tem problema nenhum. Você está jogando ele numa criadeira, um local limpo, então não tem porquê dar nenhum tipo de medicamento. Aí tem gente que coloca assim, eu posso dar água com açúcar, ou colocar aquela coisinha de beija-flor, aquele glicose de beija-flor e tal. Não precisa, tá? Aí tudo bem, pode dar ou pode não dar, mas não precisa. Porque ele já tem a gema que vai dar energia para ele, gema tem 32% de gordura, de lipídio, então ela é bastante energética, e ele já está comendo ração. Então, o que você faz? Coloca a água limpa. Aí outra coisa, uma água com gosto pode fazer com que o pintinho não beba o suficiente. Ele desidrata. A gente tem muito problema de pintinho desidratado e a pessoa não percebe. Tá legal? Então vamos lá. Coloquei o biquinho para ele tomar uma água, forro com um jornal, um papelão, alguma coisa, jogo a ração ali. A gente vai desperdiçar 100 gramas de ração. Então gasta. Deixa o comedourozinho do lado e bate nesse jornal, nesse papelão que for, para chamar o pintinho, fazendo barulho de pó, 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 que é o barulho que a galinha faz. Tá legal? Quando a gente bate, o pintinho, ele vem para comer, já começa a beliscar, os mais espertos começam a comer e aí os outros vão comendo na sequência, então eles aprendem a comer. Eu deixo essa ração jogada mais ou menos aí 7 dias, 3 dias, 2, 3 dias, tá legal? Até que eu estou vendo que todos estão comendo no comedouro. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou observar como é que está o desempenho desse pintinho. Eles estão andando, eles estão tranquilos, eles estão muito encorujados e tal. Se tiver problema na chocadeira com infecção, além do nascimento ser baixo, acontece desses pintinhos tenderem a morrer logo no primeiro dia. Então você já olha, cabecinha muito baixa, caída mesmo, e asinha também caída. Esses pintinhos doentes, se forem um ou outro, separa, e aí sim você entra com algum antibiótico, tá legal? Se for muitos, aí você entra antibiótico no plantel todo, mas é normal morrer alguns. Infelizmente é normal, tá legal? Por diversos motivos e tal, mas é normal. Como é que... Tá, beleza, então tá lá a raçãozinha pronta, a aguinha legal. Como é que eu vou fazer para garantir a saúde deles ainda mais? Eu vou colocar uma lâmpada de 60 a 100 watts incandescente a cerca de 40 a 50 centímetros de altura. Não pode ser colado no pintinho. Muita gente acha que o pintinho precisa de calor quando nasce. Não, tá? Gravem isso, o pintinho não precisa de calor. Ricardo, a gente coloca a lâmpada no pintinho. Tá, se você for olhar a galinha, e aí eu vou fazer as comparações aqui do que é positivo na galinha ou não, mas se você for olhar, nasceu ali, no dia seguinte, a galinha está andando com o pintinho. De manhã cedo ela está andando, o pintinho está no molhado e tal. O pintinho, ele não consegue regular a temperatura. Ele nem perde calor para esfriar, como a gente, nós seres humanos transpiramos. As galinhas, elas ficam ofegantes para perder a temperatura.
Então, eles nem perdem calor e nem produzem calor. Se eu coloco a lâmpada muito baixa, eu vou sobreaquecer aquela região ali. O pintinho, ele vai ficar bobão, ele vai ficar molenga, e aí ele acaba morrendo por inanição, porque ele não vai comer e não vai beber água. Eu colocando a temperatura, a lâmpada, uns 40, 50 centímetros de altura, eu vou criar um raio de mais ou menos ali 70, 80 centímetros, perdão, um diâmetro, tá? De mais ou menos 60, 70 centímetros. E aí esse pintinho vai ter um ambiente onde a temperatura vai estar entre 28, 32, 33 graus. Aí, ok, ele consegue manter a temperatura legal, porque ele vai ter um campo muito grande, um campo muito grande para ele circular. A ração deve estar nesse campo, a água deve estar um pouco mais distante. Bacana? Então, muito cuidado com essa temperatura. Muita gente acha que o pintinho precisa de calor e tal. Não pode, porque ele vai desidratar, ele vai ter problema. Manteve esse pintinho até uns 7 dias com lâmpada, e aí eu vou analisar. A minha temperatura mínima de madrugada está indo para 5, 6 graus, eu ligo a lâmpada à noite, a partir de 7 dias. Não está indo, ela está ali com 12 graus, 10 graus, tranquilo. Fecha com papelão e deixa sem lâmpada. Ricardo, sem lâmpada, com 7 dias, sim senhores, sim senhoras. Não precisa de... A partir dos 7 dias, o pintinho ele já começa a regular a temperatura. Só que, como nós, se a temperatura estiver muito baixa, a gente vai querer se agasalhar. O pintinho não se agasalha, eles vão se amontoar. Eu só fecho porque a corrente de ar vai roubar essa temperatura que o pintinho está produzindo. Se vocês perceberem nessa idade, eles estão perdendo penugem para começar a pena. Eles produzem calor, eles têm alguma regulagem de calor, mas eles não conseguem regular temperaturas muito baixas. Tá legal? Então, assim, não deixe a lâmpada por muito tempo. Eu vejo muita gente falando assim, deixa a lâmpada por até 30 dias. Meu Deus, eu fico pensando, é um pintinho que ele vai ter problema, um franguinho que vai ter problema de saúde. Ok? Então, deixa eu ver aqui, o Vitor escreveu, só ver se está na... Frango de corte, pescoço pelado, sempre acontece de ficar com corrimento nasal, as costas com pena suja e tal. Não é coriza, aguenta só um pouquinho, tá, Vitor? A gente vai falar disso aí também. Quer dizer, pode ser ou não coriza. Tá? Então, beleza. 7 dias eu já começo a regular a temperatura ali, a lâmpada, desligo, se tiver muito frio, liga. Só para vocês terem ideia, a temperatura média de Lusiânia, que é onde eu tenho a chácara, é 20 graus, tá? Temperatura média anual. Nos meses de maio até junho ou julho, a temperatura de madrugada cai para 4, 5 graus Celsius, tem um córrego muito perto lá, então esfria muito. Nessa época, eu coloco um timer para ligar à noite. Fora disso, com 7 dias eu desligo. Agora, recentemente, tem 10 dias, eu achei uma galinha no ninho, ela fugiu, estava chocando lá perto da casa. Eu olhei no ovoscópio, estava com um pintinho, formando o embrião, coloquei na chocadeira. Daí os pintinhos nasceram 10 pintinhos. O que eu fiz? Eu coloquei eles ali separado, eu estava com um lote um pouquinho mais velho, deixei separado com uma lâmpada. Então, essa lâmpada queimou, eu vou na chácara a cada 3 dias, quem me conhece sabe disso. Eu voltei lá com 2, 3 dias depois, a lâmpada ok, coloquei raçãozinha e tal, beleza, fui embora. Quando eu voltei depois, essa lâmpada estava queimada. Então, não sei se ela queimou no 4º dia, se queimou no 6º ou no 7º dia. O fato é que um pintinho estava mal. Eu cheguei lá de manhã, estava um pouco frio, dezembro não faz tanto frio, mas estava ali meio friozinho. Um pintinho estava ruinzinho, ele acabou morrendo. Justamente o pescoço pelado, em função da quantidade inferior de penas. O resto, bem. O que aconteceu? Deixei sem lâmpada. Já passei para o lugar externo lá, só fechei. Estão sem lâmpada. Os 9 estão muito bem. Agora eu já juntei eles com o lote mais velho, acho que 15 dias mais velho, não sei de cabeça. Então, assim, não precisa de lâmpada, tá legal? Bacana. O pintinho tá legal e tal. Eu preciso manter esses pintinhos até 30 dias, 28, 30 dias, sem contato com outro animal, tá? Se esse ambiente onde eles estão tá limpo, esse pintinho não vai ter doença, ele não vai ter verminose, ele não vai ter nada.
Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Quem mora na chácara, enfim, na hora que eu for cuidar deles. De manhã cedo, tomo banho, lavo as mãos e tal, o que for. Vou primeiro cuidar desses pintinhos. Depois eu cuido do resto. E não volta mais lá. Tem gente que vai lá, pega aquela galinha mais velha. A galinha tá com doença, ela tá com verme, suja a mão, mexe lá no esterco, faz aquele monte de coisa. Ah, tá quente. Eu vou lá colocar água para os pintinhos. Aí pega esse monte de sujeiro, vai lá no bebedouro, tal, e joga essa doença no bebedouro. Aí, meu amigo, aí você vai ter um plantel com doença, tá legal? Então, não faça isso. Tente cuidar deles de manhã, já cuide para passar o dia e pronto. Ricardo, mas a gente precisa trocar a lâmpada, etc, tal, trocar água, comida? Não. Eu estou falando para vocês, eu cuido, eu vou na chácara um dia, 2 não. Então, tem vez que é 3 não. Ok, não é a melhor água de qualidade, mas não tem problema, tá legal? Eles estão bem, eles estão vivos. Deu 30 dias, eu vou passar ele para uma área externa. Esse é o momento mais frágil de um plantel. Quando eu estou pegando o pintinho que, por 30 dias, não teve contato com doença, não teve contato com nenhum agente patogênico, e estou colocando ele num ambiente onde ele vai ter contato, ele vai ter problema. O que é bacana? Se vocês conseguirem, dentro do galinheiro, dentro do local onde eles forem ficar, ou muito próximo, um local cercado, mas que adultos ou mais velhos tenham contato por proximidade, é bacana para eles começarem a ter esse contato com esses agentes patogênicos. Então, o que você faz? Limpa todo o local, tá? Faz borrifa aí com que boa. Não tem uma medida muito certa, pega um copinho desses pequeno de 100 ml, coloca aí em 1 litro de água e borrifa. Eu tenho aqueles borrifador baratinho que você compra na loja agropecuária, você coloca ele numa garrafa de 2 litros. Coloca aí essa proporção, lava, joga, não necessariamente água, mas dá uma limpada, varre bem, joga essa aqui boa, água sanitária, né, no ambiente todinho. O chão, quando ainda estiver úmido, joga uma cal virgem. Cal virgem é fácil de encontrar em loja de construção. Joga essa cal virgem, porque a cal virgem no ambiente úmido ela vai aquecer e aí vai destruir muito desses vermes, bactérias, o que for. Terminou, na maioria dos casos está ok. Eu gosto de pegar uma vassoura de fogo, que é um maçarico, rapidão, eu vou passando essa vassoura de fogo aí em todo esse pinteiro, esse local e tal. Terminou, galera, uma cama limpa, eu uso palha de arroz, a casca do arroz, né, porque é fácil de encontrar. A melhor é um capim macio picado, um feno, enfim. Coloquei lá, passei os pintinhos, bebedouro limpo, comedouro limpo, tá tranquilo. Deixo eles lá fechado por 1 semana, 10 dias, para quê? Primeiro, para eles se acostumarem que ali é onde eles vão passar a viver. Senão eles saem e vão querer procurar outro local. Segundo, eles vão começar a ter esse contato. Passado 1 semana, coloque um mebendazol na comida deles, tá? Nunca na água, sempre na comida. Não pode alterar gosto de água, tá joia? Porque esse contato com animais mais velhos, eles vão ter contato com verme. É muito comum. E aí a gente já trata esses vermes e tal ali no início e tal. Deu 10 dias, 15 dias, já pode, não é o ideal. O ideal é esse lote ficar separado até ficar adulto. Mas depois disso, eles vão estar aí com 45 dias. Você abre a porta e deixa misturar ou colocar junto, o que for. Sempre observe basicamente 2 coisas no animal. Primeiro, as fezes do animal. É o mais importante. Tá? Segundo, o peso do animal. É importante pesar. Tá legal? Ricardo, eu não tenho balança, é mais difícil, mas pega eles, sente como é que eles estão. Eles têm que estar... A maior parte das raças, eles têm que estar durinhos, eles têm que estar levemente pesados. Se você pegar o animal e para aquele peso, para aquele tamanho, você sentir que ele está leve, ele está com problema. Aí você observa outras coisas, tá legal? Então esse é um ponto importante, que é o cuidado desse animal. Passou dessa fase de 45, 50 dias, chegou, observe fezes, observa peso, observa fezes, observa peso. Qualquer alteração,
você vai fazer chama de anamnese, que é uma visualização, uma percepção aí um pouco melhor de como o animal está. E aí, seria a sequência, né? A terceira coisa que a gente olha as penas, que é o que o Vitor falou aqui. A pena das costas, bem abaixo da nuca, no animal que vai ter qualquer tipo de problema respiratório, começa a ficar suja. Por quê? Quando eles vão lacrimejar, o problema respiratório, engraçado, na galinha é contato muito maior com o olho do que nos mamíferos. Quando eles têm problema respiratório, eles começam a produzir uma secreção no olho. Tá? E a tendência a vir com o pescoço para trás e limpar nas penas das costas. Então a gente percebe, porque olhar aquelas bolhazinhas que dá no início, só quando a gente pega o animal, ou ali parado, observando e tal. Agora, olhar o dorso do animal é muito fácil. Então a pena fica úmida e, consequentemente, a poeira do ar, o que for, eles tomam banho ali de terra, vai sujar mais ainda. Peguei o animal, aí que eu observo os olhos dele. Então, olha só, até essa idade de 40 a 45 dias, a gente não deu nenhum antibiótico para o animal, tá? Com exceção daquele lote que nasceu com problema. E aí, muitos falam o seguinte, Ricardo, eu dou antibiótico preventivo com 20 dias e tal. Olha só, cara, os meus colegas veterinários que me perdoem, não existe tratamento preventivo para doença, tá legal? O antibiótico, ele vai ficar no corpo do animal suficientemente para combater uma bactéria por 3 a 4 dias no máximo. Tanto é que o período de carência é 7 dias. Eu tenho pavor de antibiótico, eu como lá depois de um mês, né? Mas o período de carência geralmente é 7 dias. O que acontece? Se o animal não tem a bactéria, ele vai comer o antibiótico. Esse antibiótico vai destruir a flora natural do intestino dele e ele vai defecar antibiótico, ele vai via urato, né? A gente brinca, né? Sai na urina. E aí não preveniu. Então não tem essa história de prevenir. A gente trata a doença. E tem um agravante. Se as bactérias elas estão ali no ambiente. Se a gente começar a dar muito antibiótico, essas bactérias vão ficar resistentes. E aí, quando ela der doença, o antibiótico não funciona. Bacana? Então, muita atenção quanto a isso, tá? Então, antibiótico só quando o animal está doente. Se eu faço isso, eu vou ter um plantel bem saudável. Tá legal? Deixa eu ver aqui a pergunta aqui da Thaís, que ela... já fiz o tratamento 2 vezes, após 10 dias, como você indicou. Legal. Continuo vendo fezes tipo caramelo, embora os pintinhos estão bem, crescendo e saudáveis. O que fazer agora? Então, vamos lá. Thaís, verminose não é fezes caramelo. É fezes levemente esverdeadas, com tendência de ser mais moles, tá? Mais líquidas. Fezes caramelo é coccidiose, tá? A coccidiose, ela é uma doença também muito presente nos animais. Ela tem uma vantagem. Se espera de vantagem em doença, né? O animal ele fica resistente. Então, animais adultos não têm coccidiose, são portadores, eles podem disseminar a coccidiose, mas eles não têm a doença da coccidiose, tá? É raríssimos casos de um animal morrer em função da coccidiose e tal. Só que aí passa para o animal mais novo. Sentiu que a fezes ali está ficando aquele tom de caramelo, ok? Indo para o tom de cor de fígado, tá legal? Aí você entra com algum medicamento à base de sulfa. O trisulfim e esses antibióticos à base de sulfa, eles não são tão eficazes. Se está bem no começo, eles conseguem prevenir. Agora é necessário algo bem específico para a coccidiose. Eu entro lá nos meus animais com o... Até me fugiu o nome agora. Fugiu. O que é amprólio, que é o princípio ativo aí e melhor que combate a coccidiose. Fezes caramelo, taca amprólio na ração. Tá? Eu compro líquido. Aí o que eu faço? Faço uma pré-mistura, calculo ali para o animal comer durante 3 dias. Faço uma pré-mistura ali numa quirelinha bem fininha de milho.
E aí misturo isso na ração e deixo lá para o animal comer durante os 3 dias. Após aí 2, 3 dias, a gente vê que melhora. Se ainda não melhorou, pode ir até o 5º dia, tá? Daí dá uma pausa. O verme, você faz o remédio, né? Por 3 a 5 dias, dá um espaço de 7, 10 até 14 dias, obrigatoriamente você entra de novo com vermífugo, tá? Sempre. Por quê? A maior parte dos vermífugos não ataca o oócito, que são os ovos dos vermes. E o verme é liberado pelas fezes, fica no ambiente, então é tipo, chama de larva, né? Nasce a larvazinha, essa larvazinha que vai, geralmente sobe no capim para o animal comer, alguma coisa assim, e aí o animal ingere ela. Pode ser que nesse período já esteja aí no final do combate, o animal acaba desenvolvendo a verminose de novo. Legal? Então, muito cuidado com esse uso. Usou uma vez, precisa repetir. Mesmo a hiperazina, eu sempre esqueço esse nome. Você precisa repetir depois. Ela é dose única, um dia só, suficiente, mas você precisa repetir aí depois de uma semana, mais ou menos. Tá legal? Fernanda aqui, como eu trabalho em outro lugar, eu só trato os pintinhos às 6 da manhã, quando eu volto às 8. É suficiente, Fernando. Eu trato o meu, eu faço plantão, né? Cada 72 horas. Então pode ficar tranquilo, tá? Coloque uma ração suficiente para o animal. A ração não tem problema, não existe ração velha com 6 meses, tá? E se você conseguir algum tipo de bebedouro que a água consiga ser um pouco corrente, é melhor, tá? Os meus é copo de pressão, aquele bebedouro que você fecha e vira de cabeça para baixo. Ele não é o ideal, mas do jeito que o meu tá, não tem outra coisa, tá? A água fica até com cheirinho ruim depois de 3 dias. Mas faz isso, deixa a quantidade suficiente para não acabar, tá ok? O Criatório Neves aqui, eu ouvi falar que depois de dar o vermífugo é bom dar uma vitamina. Olha, a vitamina artificial, sintética, eu condeno todas, e sempre, tá? Vitagold, aqueles baldinhos lá de vitamina com aminoácidos, não, tá? Não acho legal. Por quê? Uma galinha de granja, que é industrial, que vai ficar fechada, ou aquelas pessoas que dizem que cria frango caipira, mas você olha lá onde deveria ter um pasto, é um chão todo de terra batida e geralmente aquela lama, aquela coisa bagunçada, enfim, aí não é caipira, tá? É qualquer outra coisa menos caipira. A galinha caipira, que tem acesso a pasto, que come ali o resto de comida, com sal, tá, galera? Para com essa coisa, não pode dar sal para galinha. A gente coloca sal na ração da galinha, tá? O sódio é importante para todos os seres vivos. Então vamos lá. Essa galinha que está solta e tal, tem uma alimentação bem balanceada, não precisa de vitaminas. Tá legal? Vitamina sintética. As minhas matrizes, elas ficam num lugar um pouco mais fechado. Óbvio que o chão vai estar esse chão batido. Só que eu tenho, meu galinheiro de matriz tem 2 partes. Uma de piquete. Uma tem um pé de piqui e um pé de eucalipto, que faz sombra na maior parte do dia. É importante pegar sol no chão. A outra parte tem uma moreira e um pé de limão, que também faz sombra na maior parte do dia. Até esses dias eu podei o pé de limão, porque estava de amora, que estava dando muita sombra. E aí, o que eu faço? Eu corto folha de bananeira, eu corto capim nessa época, tem bastante capim. Eu tenho um pé de mamão lá, e aquele mamão que está com um pouco machucado, eu tiro, jogo para galinha, o resto eu como. Enfim, então eu estou sempre manga, amora, siriguela, achar que lá tem muita fruta. E aí aquelas de melhor qualidade eu consumo, claro, eu guardo para mim. E aquela já caiu no chão, que já está quebrada, eu tiro até para não dar mosca da fruta e jogo para as galinhas ou para os porcos. É vitamina, entendeu? Essa é vitamina legal, isso que é importante. Agora você pode até falar o seguinte, Ricardo, eu crio uma baia fechada, alta densidade, aí ok, aí o animal não vai ter fonte de vitamina, você precisa dar essa vitamina sintética para o animal. O que você tem que ter em mente, tá? Rodrigo e todo mundo que está vendo aqui a live. A maior parte das vitaminas nas aves é produzida pelo intestino dela, pelas bactérias, protozoários e tal. Quando a gente dá esse excesso de
de vitamina sintética, essas bactérias elas vão parar de produzir isso. E aí o que acontece? Quando a gente não dá, a galinha vai sentir falta. Então, muito cuidado mesmo com o uso desses provitamínicos aí sintéticos, tá legal? Uma coisa que é muito boa é o probiótico. Isso é fantástico, tá? A Saccharomyces cerevisiae é uma das melhores que a gente tem pela capacidade dela de quebrar fibra. Agora, eu dou Yakult para meus animais, eu dou Yakult nome genérico, né? O Lactobacillus, tá? E o kefir também é muito bom. Tá? Eu estou sem hoje, já dei bastante, mas o kefir também é muito bom, tá legal? Então, você pode fazer isso. Então, bacana, gente. Vamos voltar aqui, mas pode fazendo perguntas, tá? São todas pertinentes. 40, 50 dias, então, os meus franguinhos, eles vão ter contato com o mundo exterior, eu preciso observar. Vermífugo, independente do que for, a gente dá, tá? Você está com doença ou não, a gente dá. O resto eu observo e aí eu trato, tá legal? Ricardo, você não falou de vacinas. Pois é. A gente tem uma única vacina que eu falo, ó, vacine que vale a pena. A Gumboro, tá? O vírus do Gumboro, ele se aloja na bursa de Fabrícios, que é uma glândula que está ali em cima do intestino grosso do animal, em cima da cloaca mesmo, ali próximo do ânus. O animal com 4 a 5 meses, essa bursa de Fabrício, essa glândula, ela começa a reduzir e some. E aí o vírus não tem mais onde se alojar, então ele não tem o que fazer. Esse vírus, quando ele dá no animal jovem, ele causa uma baixa imunidade, e aí vem um monte de doenças. Tá? Uma outra coisa que esse vírus causa, acredita-se, e aí eu não tenho como garantir isso, mas acredita-se que ele dá uma coceira, um pruridozinho ali na região da cloaca. E o animal ele vai ficar coçando com o bico, ele vai coçando com o bico, ele vai coçando com o bico, acaba que fica meio vermelho, meio avermelhada. Isso faz com que os outros animais comecem a bicar, porque está vermelhinho também. E aí sangra, a gente sabe que a galinha ela vê mais ou menos preto e branco, é um tom de pastel, só que o vermelho ela vê bem, por isso que comedor é vermelho, bebedor é vermelho, tudo de galinha é vermelho. Então o vermelho chama atenção, e ela vai lá, vai bicando, vai bicando, vai bicando, vai bicando, sangra mais, chama mais atenção, e aí acaba que, literalmente, os outros comem o animal vivo. É uma cena horrorosa. Eu já cheguei a ver 3, 4 pintinhos vivos, com todo o intestino consumido, eles já ali em inanição, porque perderam muito sangue, aquela coisa toda, e você olha ali, é oco, é feio, você olha a cloaca, a moela do animal é horrível. Então, esse animal eu sacrifico na hora, não vai sobreviver, não tem o que fazer, tá? Então, para evitar isso, você vacina contra Gumboro. Ricardo, e a Newcastle? Newcastle eu adoro. A Newcastle, ela é uma vacina obrigatória por lei, porque ela ataca todos os animais e é possível que aves migratórias tragam essa doença para o seu plantel. É uma doença que foi erradicada do Brasil em 2006, se não falha a memória, não tem mais nenhum outro caso de Newcastle. Ela é de notificação obrigatória e isso não garante que o profissional responsável técnico vai notificar, mas é uma doença que a gente não vê, tá? Pelos sintomas e tal. E aí, como lá os sintomas da galinha falam do pescoço caído, e aí toda vez que dá algum problema de pescoço caído, a pessoa, Newcastle, tem que vacinar, aquela coisa toda. Eu já desisti de falar isso nos grupos que eu faço parte. Enfim, você vai vacinar porque é obrigatório, não para poder curar a doença, tá legal? Eu não vacino, tá? Eu não estou mandando o animal para fora do estado. Eu vendo o reprodutor uma quantidade muito pequena e para os vizinhos ali, dificilmente para uma outra cidade. Então, eu não vacino. Se você quiser vacinar, é uma vacina barata, tal, pode vacinar. Outra vacina que vale a pena você observar é a bolba. Bolba é aqueles caroços que a gente chama de pipoca, tal. Dá na área que não tem pena, externo e internamente. O que eu faço? Uma vez dado a bolba, não tem o que fazer, o animal ele vai desenvolver. Eu observo, começou a dar bolba no animal, eu vacino todo mundo, todos os restos, né? Até ele também, mas não vai resolver. Mas eu vacino. Então eu consigo minimizar
a quantidade de bolba nos meus animais. Okay? E aí eu não gasto dinheiro com bolba, sendo mais, mesmo que seja barata, tá? E nem fico trazendo, porque a bolba forte, que é aquela que a gente compra nas lojas agropecuárias, que vem com aquela agulhazinha de furar, ela é vírus vivo, atenuado. Se eu vacino um animal que está debilitado, o sistema imunológico desse animal não consegue combater, acaba que esse animal desenvolve a doença. O mosquito vem, pica o animal, pega aquele vírus, leva para outro animal e aí o vírus é teu. Tá legal? Então, muito cuidado com o uso da vacina viva, tá? Pedro, eu eu sacrifico por deslocamento cervical. Você segura ali a perna do animal na região da coxa, segurando o rabo, a cauda ali, tá? Coloco a nuca do animal nessa parte aqui do meu dedo, apoio o corpo do animal no meu corpo e, com muita força, eu estico o meu braço direito, eu sou destro, eu estico o meu braço direito para poder deslocar. Tá legal? Só mede bem para você não coloca força demais e acaba decepando a cabeça do animal. Quando você desloca isso, o que acontece? A conexão do cérebro com o resto do corpo é interrompida, para de passar pulsos nervosos, o coração do animal e o pulmão para de funcionar, então o animal morre ali em questão de segundos, tá? Eu acho das mortes, né? Claro que matar um animal não é nada legal. Das mortes, eu acho que a menos dolorosa e a mais rápida. Bacana? Não sugiro nunca sacrificar um animal por qualquer outro motivo. É só quando ele está sofrendo muito e a gente não tem condições de salvar ele, que é o caso aqui do canibalismo. Bacana? Bom, se a gente faz isso, vacina a doença certa na hora certa, dificilmente esse animal vai ter doença. Uma outra vacina que eu observo bem, e não é sempre que eu faço, mas eu observo, é a coriza infecciosa. Por quê, Ricardo? Porque a coriza é caro. A última vez que eu comprei foi R$ 180. Eu tenho entre 40 e 50 galinhas. Pô, você vacina já a franga para animal adulto, não se vacina frangos jovens, tá? Poxa, tu pegar aí R$ 130, R$ 150 para 30 galinhas, R$ 3 por galinha é um valor alto por vacina. Então, eu evito, tal, eu tento observar. Na maior caso, aí vem o que o Rodrigo tinha perguntado lá na frente, eu acho que o Vitor falou também aqui das penas. Na maioria das vezes, não é coriza infecciosa. Ou é colibacilose ou é micoplasmose. E a gente resolve com um antibiótico. Tá? Esse é um ponto. Uma outra coisa que acontece demais, acontece muito no início das chuvas, tá? É intoxicação por amônia. O que acontece? Durante a seca todinha, a gente não vê sujeira. A galinha defeca, está muito seco, essas fezes secam, ficam ali no chão, tal, na terra, a gente não vê, a gente não percebe. Quando vem as primeiras chuvas, a gente tem uma quantidade de matéria orgânica riquíssima em nitrogênio. Aí tem o calor das primeiras chuvas ali e a umidade. A quantidade de bactéria ali é absurda. Essas bactérias vão produzir amônia. Amônia é aquilo que a gente quiser cheirar amoníaco para ter uma ideia, dói o nariz, né? Aquilo irrita tanto a galinha que ela, como um mecanismo de defesa, ela vai produzir muco. Como a parte respiratória, os órgãos respiratórios está ligado ao olho, esse muco começa a vir para os olhos, aí começa a crescer. É problema com amônia. E aí a gente entra com antibiótico, não resolve. A gente fala, poxa, eu vacinei contra a coriza, não resolveu. Então o que é bacana? Início das chuvas, dá aquela limpeza geral no galinheiro. Principalmente aquele galinheiro que não foi tão bem construído. A gente tem aí aquele solzinho da manhã interrompido por uma árvore, o que for, ou um muro, quem tem uma área menor ou mora em casa. E aí essa quantidade de amônia vai prejudicar as aves, dando esse inchaço. Tá legal? Então, aí você não vai ter problema com coriza. Dá uma limpada antes. Eu tive um problema mais recentemente, esse pé de amora, que é próximo do meu galinheiro, com a ventania ele quebrou as telhas do beiral.
Então, meu galinheiro ficou ali no muro com telha, só que o beiral ele foi quebrado. A água vinha e com o vento caía dentro do galinheiro. E aí aquela cama ali tal, molhou, ficou um cheiro horrível, 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 horrível. Eu comecei a perceber algumas galinhas com esse inchaço no olho. O que eu fiz? Eu limpei, aproveitei que a umidade, joguei uma cal, trouxe cama nova. E aí, dessas galinhas que estavam com o olho inchado, o que eu fiz? Como preventivo, Ricardo, você falou que não é preventivo, ok. Como preventivo, porque abaixou a imunidade e aquela cama estava rica em bactéria. Então, já tinha bactéria no corpo dela, só que ela não estava expressando a doença. Eu taquei antibiótico. Tá legal? E aí, o Pedro perguntando aqui qual o melhor antibiótico e tal. Na verdade é o seguinte, não existe antibiótico, substituir antibiótico e tal. Existe antibiótico para aquele grupo de bactérias. Enrofloxacino, ele é perfeito para combater a Escherichia coli. E tilosina é perfeito para combater micoplasmose. Então, se você tiver a tilosina e o enrofloxacino, ou seja, o chimetril e o tilam, você está resolvido. Tá legal? A maior parte dos problemas você resolve com esses dois antibióticos. Eu não compro, eu comprei agora uma terramicina, o animal ele estava com, eu tive problema com Escherichia coli, e aí eu não quis ficar usando o enrofloxacino, né, o chimetril. E aí, o que eu fiz? Eu comprei uma terramicina e joguei. Não resolveu nada, perdi um monte de pintinho, só aquele vacilo que a gente dá, né? Então, cheguei nesse ponto aí, 12, 45, 50 dias, até o animal ficar adulto, não tem muita diferença, tá legal? Observo cama. Quem está fazendo o curso, eu vi que algumas pessoas que entraram aqui não estão lá no curso. Quem está fazendo o curso já viu que bebedouro é do lado de fora do galinheiro, não se coloca bebedouro dentro. Por quê? Os animais vão bater, eles vão brigar, eles vão querer cruzar, e aí derrama água ali, e aquilo ali vai ter bactéria dentro do meu galinheiro. Então, bebedouro do lado de fora do galinheiro. Observei, tá seco, teve uma chuva que por acaso molhou, troca aquela cama na hora, tira, vai para compostagem, não sei o que vocês fazem com a cama, tá? E aí já coloca uma cama mais nova e tal. Com isso, gente, vocês vão ter um plantel assim sempre muito saudável, sempre muito tranquilo, tá legal? E aí vocês não vão ter problema nenhum com doença. Então, fazendo uma retrospectiva bem rapidão aí. Ovos para chocar sempre saudáveis de plantel saudável. Não entro com antibiótico sempre. Eu entro quando o antibiótico quando o animal apresenta a doença via bacteriana que eu trato com antibiótico. Não trato qualquer doençazinha, as pessoas têm costume de jogar antibiótico. Não, vamos conhecer a doença primeiro para depois tratar. Não mistura animais de diferente idade, de preferência a partir dos 3, 4 meses, mas a partir dos 40 dias o animal já está com o sistema imunológico bem desenvolvido. Voltando um pouquinho, não superaqueça o pintinho para ele não desidratar. Poxa, o plantel vai ficar sempre saudável. Se vocês tiverem condições de fazer o que a gente chama de all-in, all-out, o que é isso? Todos dentro, todos fora. Significa que entro com o plantel lá, galinhas, frangas, o que for, galos, eles ficam até o final sem colocar animal novo. Chegou no final do lote, tiro eles, desinfecto, coloco o animal novo. Se a gente conseguir fazer isso, melhor ainda. Mas para quem cria raça pura, para quem tem um plantel pequeno, isso é quase impossível. Legal? Então, inevitavelmente, a gente está colocando animais de fora ou animais de diferentes idades misturando e tal. Então, pode ser que esse animal, o mais novo, esteja aí um pouco mais sensível e receba doença e tal do mais velho. Aí é observação. E uma coisa que me veio à mente agora, o Rodrigo falou mais cedo, de vez em quando eu compro animais. Tá? Quem compra animal, muito cuidado. Não pegue o animal e joga no meio dos outros, não. Uma aluna aqui de Brasília, ela comprou 2 frangos índios gigantes e misturou com o plantel dela. Esses 2 frangos índios gigantes começaram a apresentar doença. Acabou que foi mais ou menos recente, acabou que eu nem falei com ela. E aí ela já estava com medo dessa doença aí pro resto do plantel e tal.
Por sorte, pareceu uma doença metabólica, tá? Uma verminose e também metabólica. Mas você está trazendo doença de fora, então precisa, quem trabalha com genética, principalmente criador de raça pura, às vezes vê um reprodutor muito bom e tal, quer comprar, separa um espaço pequeno, 2 por 2 metros, fechado mesmo. O animal chegou, deixa lá a quarentena. Quarentena não é 40 dias, tá? Foi o nome que ficou. A maioria das doenças, com 3 a 5 dias, elas se mostram. Então deixa o animal por uma semana. Se esse animal não apresentou nenhuma doença, aí eu verifico a possibilidade de incluir no meu plantel, tá legal? Se ele apresentou alguma alteração, aí não. Aí a gente ou descarta o animal, vende, devolve, ou trata aí alguma coisa para esperar então, tá legal? Fazendo isso, você vai ter um plantel muito saudável por muito e muito tempo. Como eu sempre falo, os meus animais não é a melhor criação, tá? Eu preciso reconhecer isso. Como eu falo, eu vou lá a cada 2, 3 dias. Às vezes eu vou com muita pressa, eu não tenho tempo de ficar olhando animal, eu vou, verifico água, ração e volto. Às vezes eu viajo por mais de uma semana. Quem me conhece sabe que eu atendo o Brasil todo, então às vezes eu fico fora. E aí alguém que vai cuidar para mim, ele só vai pegar os ovos, colocar ração e tal. Então, a minha criação não é das mais vitrines, né? Mas meus animais são bem saudáveis, raramente tem doença. E quando tem doença, inevitavelmente, às vezes, quando eu recebo visita, tá? Às vezes eu faço alguns encontros lá na chácara, tem colegas que é daqui do Distrito Federal, de Goiás, eu quero lá conhecer e tal. Ok, o meu plantel de matrizes, quem já foi lá sabe, não entra em hipótese nenhuma, só do lado de fora. Mas a gente acaba indo, aí traz doença, pisa aquela coisa toda, é complicado, tá? Mas aí aparece alguma coisinha, mas eu tento sempre controlar. E é uma coisa que eu me orgulho, tá? Meus animais, eles são saudáveis, sim. Tá? E melhor, eu não jogo tanto de antibiótico. Eu mato a qualquer hora um frango, uma galinha, como, feliz da vida. Meus animais são para cortes, feliz da vida. Tá legal? Pessoas, então, assim a gente mantém um plantel bem saudável, tá legal? E sem problema nenhum. Ficou alguma dúvida? O que eu tinha planejado, eu já trouxe aqui, já falei. Se ficou alguma dúvida, podem mandar, tá legal? Eu sei que tem um atrasozinho de quando eu falo até quando vocês escutam, mas eu vou aguardar aqui alguns segundinhos. Quem tiver dúvida, pode mandar. O Miguel entrou agora, né, Miguel? Miguel é aluno nosso também. A maioria aqui é aluno. Não sei se esse GRCE, me desculpe se eu me esqueci. Mas se tiver alguma dúvida, pessoal, estou aqui para responder. Eu configurei essa live para ela ficar salva no grupo que é do curso, tá? Do Hornets Homestead. Não sei se ela vai ficar também na página, mas se você assistiu, chegou atrasado e viu que não está na página, não tem problema nenhum, eu tento lançar ela lá. Como é uma live aberta, tá legal? Seria aí uma aula ao vivo nossa, para quem não conhece o curso, tá? Seria uma aula ao vivo, mas como ela é aberta, eu vou divulgar também no YouTube, tá? Jazinho, assim que eu salvar ela, eu já jogo lá, tá legal? E aí vocês vão poder divulgar. Perfeito, Rodrigo. Tudo se baseia na higiene, tá legal? Então, não. O espaço é em função de higiene, como você falou. Se eu estou lotando minha criação ali, meu galinheiro, minha baia, eu não vou conseguir manter limpo, vai ser muitas fezes e tal, e acaba tendo problema. Se você conseguir manter limpo, você não vai ter problema, não vai ter problema nenhum. Higiene, sem dúvida nenhuma, é a base de uma criação saudável e não misturar idades, tá? Porque um animal adulto, ele é resistente, um animal jovem, ele é menos resistente. Se a gente mistura idade, a gente vai ter problema. Tá legal? Bom, eu vou deixar aqui no comentário o endereço do nosso curso. Tá? Quem viu, quem está acompanhando lá, donos.com.br. Epa, quase eu encerrei aqui, ó.
Então, quem está lá viu que eu tirei o nome Dornas Homestead, algumas pessoas estavam ficando com dúvidas, e eu coloquei lá o agropecuária, então vai lá na seção agropecuária que vai ter esse curso disponível, tá? As duas áreas não está aberto ainda, são cursos fechados de outros negócios que a gente tem, mas eu acredito que em 2019 a gente vai ter, pelo menos os cursos de desenvolvimento pessoal, eles vão estar abertos. Ok, pessoas, eu acho que já deu um tempinho para quem estava com dúvida mandar alguma pergunta. Eu vou encerrar então, já está na hora do almoço aí da boa parte do Brasil, né? A gente tem 3 ou 4, acho que 3 fusos horários diferentes, né, nessa época. Mas eu fico à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para mim. Tanto via página, quanto via aqui os comentários, quanto via pessoal, tá? Eu consigo enxergar melhor as perguntas quando a pessoa manda, ou cita meu nome lá, Ricardo Dornas Homestead. Quando cita, eu consigo ter um acesso melhor. Tá legal? Então, não tendo mais perguntas, não tendo mais nenhuma manifestação, eu agradeço aí a presença de vocês e até uma próxima, tá? Estou colocando aqui o endereço do YouTube também, onde eu vou colocar essa live lá. Tá legal, gente? Muito obrigado pela companhia. Forte abraço para vocês e até uma próxima.